Fala galera, a paz, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira aula do segundo módulo da oficina, tá? Esse módulo, ele poderia ter vários nomes, né? A gente vai chamar ele de como tocar de ouvido. Se você que está começando agora, não conviveu com outros músicos, não sabe o que é tocar de ouvido, né? É tipo aquela coisa de alguém chegar e falar, me dá um ré maior, na missa, por exemplo, no grupo de oração, e você vê que o músico, ele, mesmo sem saber a música, ele consegue se virar, correr atrás, né? E poderia ser, como tocar de ouvido, poderia ser sobre harmonia, poderia ser sobre escalas, sobre alfabetização musical. Qualquer um desses nomes estaria correto para esse módulo, né? Porque todas essas questões que eu falei, elas têm uma total ligação. E sempre, ou sempre, as pessoas que têm dificuldade com esses assuntos, tirar a música de ouvido, são por falta de conhecimento desses assuntos, né? Então, quem nunca fez algumas perguntas como: como que eu troco essa música de tom? Como que eu consigo tocar uma música em qualquer tom, igual o pessoal faz? Às vezes eu sei tocar a música em sol, aí chega alguém e fala, eu quero que toque em si. Você, nossa, mas como que eu vou tocar essa música em si? Ou como tocar, dá um mi maior aí pra mim, você conseguir tocar, se virar, correr atrás da música. Como usar a escala, que escala que eu uso em cima dessa música, que escala que tá. São algumas das perguntas muito comuns que o pessoal faz e quer resolver esse problema, né? E a solução desse problema está no conteúdo desse módulo. Então, para você que começou a tocar, aprendendo do zero com a gente aqui na oficina, esse módulo ele vai ser um pouco denso, tá? Eu vou falar mais sobre várias coisas durante as aulas, tá bom? Para você que já toca, talvez esse seja o ponto alto, o ponto máximo da oficina, esse conteúdo, né? A gente vamos ver, entender o funcionamento das escalas, campo harmônico, como funciona a questão dos acordes, intervalos, formação de acordes. Vai ser nesse módulo que nós vamos dominar todas essas questões. Como trocar a música de tom, tocar em qualquer tom, entender de uma forma mais simples possível, mas entender como é que funciona esse processo, tudo bem? Então tudo isso nós vamos ver nesse módulo. Esse módulo, a gente vai fazer ele um pouquinho diferente do primeiro módulo, tá? De propósito, o primeiro módulo a gente tentou fazer ele bem parecido com uma aula presencial. Claro que não é a mesma coisa, né? Não tem como ser a mesma coisa, mas tentamos fazer ele mais parecido possível com uma aula presencial. E muito provavelmente, se você fizesse uma aula presencial comigo, seria mais ou menos nesse formato que eu acabaria conduzindo a aula. Tudo bem? Esse módulo, nós vamos fazer ele de uma forma, como é muito conteúdo, é bastante conteúdo, nós vamos tentar fazer ele de uma forma mais dinâmica. Já aproveitando que, como o curso é gravado, você tem o recurso de acelerar, de voltar quantas vezes precisar. Então a gente vai acabar usando um pouco mais dessa questão, de você voltar mais se precisar, e assim por diante. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou começar usando um termo aqui chamado de alfabetização musical. Tá? Por que alfabetização? Porque a música, primeiro, a música ela é um idioma universal, né? Se você sabe tocar, você chega em qualquer lugar do mundo com o violão, e se você sair tocando uma sequência, se tiver um outro músico de outro país que não sabe falar português e você de repente não sabe falar o idioma dele, vocês conseguem sair tocando os dois juntos, desde que vocês sejam alfabetizados musicalmente, tenham conhecimento e saiba tocar. Então, da mesma forma que para você saber escrever, você precisa ser alfabetizado, vamos dizer assim, para você conseguir resolver esses problemas, não vou dizer problemas, né, mas conseguir se virar, tocar de ouvido, tirar a música, entender essas questões, você precisa ser alfabetizado musicalmente, que é uma alfabetização mesmo, tem de onde parte e vem crescendo. Quando você aprende a escrever, você vai lá, não sei se você se lembra, né? No meu caso foi mais ou menos assim, a pessoa falou, letra A, aí fez uma letra A e mandou escrever a página inteira, letra A, agora a letra E, a página inteira de letra E, mais ou menos assim. Você aprendeu a depois formar sílabas, separar sílabas, para formar as palavras, e com as palavras você forma frases.
Na música é mais ou menos assim e hoje a gente fala, você se comunica sem problema nenhum e nem pensa nessa teoria toda que você teve que aprender para aprender a escrever, mas ela tá ali. Então, no caso da música, é muito importante também a gente dominar e conhecer essa teoria. Básica, é simples, tá? Mas é importante que você entenda isso para você conseguir se virar bem depois. Praticamente não tem como se você não tiver esses conhecimentos que nós vamos ver daqui para frente, tudo bem? Então vamos lá. Falando sobre alfabetização musical. A primeira coisa que a gente tem dentro desse contexto seria a nota. Então nós temos as notas. Por exemplo, isso aqui é um dó, tá? Isso aqui é um mi, isso aqui é um sol, isso aqui é um si e assim por diante, né? Temos notas. Tudo que a gente constrói, cada tijolinho de uma música que a gente constrói parte de notas. Simples assim. Então, existe algumas regras ou uma teoria base que a gente parte disso e que conforme a gente vai entendendo essa questão, você vai sabendo para onde vai e, enfim, vai modificando de pouco a pouco até que chega uma coisa que se você chega e olha para aquilo sem levar em consideração de onde partiu, parece que é difícil, mas não é. Volta àquela coisa que a gente sempre fala na oficina, né? Tudo que você não sabe parece difícil. A partir do momento que você passa a entender o que é aquilo, isso se torna fácil, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem como base para a gente estudar, eu já falei nas primeiras aulas, né? A gente tem uma nota. A partir de... A gente vai entender a regra disso, né? De certinho. Mas, por exemplo, a partir de... Se eu coloco duas notas, eu tenho um dueto. Simultaneamente. Se eu tenho 3 notas, eu tenho um acorde. Tá? Até 4 notas, geralmente, é o acorde. Se eu tocar eles juntos, simultaneamente, é um acorde. Se eu tocar nota por nota, ele é um arpejo. Tá? É a mesma coisa, só a maneira de executar diferente. A partir de 4 notas, a gente já considera, se você for tocar simultaneamente, escala. Então, a gente tem as escalas pentatônicas, que são uma escala com 5 notas. A gente tem escalas com 6 notas, a própria pentatônica com uma nota acrescentada, a pentablues. Aí a gente já tem as escalas normais com 7 notas, com a escala maior, por exemplo. E, enfim, e aí tem escalas que são com 8 notas, né? E assim por diante. Mas parte mais ou menos desse raciocínio, tudo bem? De tudo parte de uma nota e a combinação que você vai fazendo dentro de um certo contexto, tudo bem? Então vamos falar agora da escala maior, tá bom? Que é a principal escala que a gente vai se guiar, tá? Para entender as questões, como monta os acordes e assim por diante, tudo bem? A escala, ela é como se fosse uma organização, tá? Musical. Então, do mesmo jeito que você tem, sei lá, o abecedário para você se guiar e montar as palavras que seguem algumas regras, a gente tem as escalas, tá? Então, cada tom tem a sua escala. Então, essa escala vai ser como se fosse a regra de organização daquele tom, tá? Então, vamos começar em dó. Outra coisa, escala, eu acho que eu já devo ter falado nas outras aulas, quer dizer escada, né? Seriam graus. Como se fosse não, são graus mesmo, e nas aulas posteriores a gente vai falar muito sobre essa questão de grau, vai se tornar muito... Graus também que vem de degraus, tá? Cada degrau você vai se localizar, vai servir para você se localizar, tem uma função dentro do campo harmônico, e assim por diante, tá bom? Então, a escala maior em dó vai ser dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. A escala são 7 notas. O dó seria a oitava, já que a gente completa para começar tudo de novo, se fosse o caso. Um piano, por exemplo, ele tem 7 oitavas e meia. Então você poderia tocar a escala de dó nas 7 oitavas, tá?
ele tem isso como opção, mas a escala mesmo seria é só 7 notas, tudo bem? Então a escala ela tem uma regra para a gente formar ela, tá? Isso que eu estou tocando aqui, tem aí no material de apoio para você essa digitação em 1/8 só, que nesse momento a intenção não é para você fazer solo ou qualquer coisa desse tipo, é só para você se localizar teoricamente e entender essa questão desse contexto, tá? Mas existe também uma regra para a gente montar a escala maior, tá? Só lembrando, estamos falando de Dó, mas qualquer tom que você for tocar, você tem a escala desse tom, que vai ser o parâmetro para você organizar toda essa questão em cima desse tom. A gente vai ver um pouquinho mais para frente exatamente como é que vai ficar essa organização, tá? Então, existe uma regra para a gente montar a escala, tá? Como se fosse a fórmula da escala, até mesmo sem estar com o instrumento na mão, que ela vai ser guiada pelos intervalos, tá? Vai ter um capítulo que a gente vai estudar só intervalos, nesse módulo, mas por hora, o que é intervalo? O intervalo seria o espaço entre um som e outro, tá? Cada notinha que eu mexo de lugar aqui é um intervalo, que existe escalas, tonalidades, coisas mais complexas que você poderia usar qualquer uma das notinhas aqui que você poderia usar, tá bom? Coisa que a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas dentro da escala ou da teoria básica assim, de organização, tem as notas certas que a gente tem que usar daquele tom, tá? Então, basicamente, como a gente já viu, a gente tem um tom e a gente tem meio tom. Do Dó pro Dó sustenido é só meio tom, e do Dó pro Ré eu teria um tom. Tudo bem? Então, isso seria os intervalos, né? Ou poderia falar que seria cada degrau da escada ou da escala, cada grau da escala seria um intervalo que eu estou tocando, estou executando. Então, só para ficar claro, para eu ter um intervalo eu preciso de 2 notas. A distância entre uma nota e outra eu passo a ter um intervalo. Tudo bem? Então vamos à fórmula da escala. Existe uma fórmula famosa aí que muita gente aprende por essa fórmula, tá? Que é, se você pegar exatamente isso aqui que eu toquei, eu tenho a seguinte fórmula. Estou tocando Dó. Tom, tom, ou seja, eu toquei um tom, da próxima nota eu toco mais um tom, semitom, ou seja, só meio tom, 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 tom e semitom para resolver no Dó. Então fica tom, 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 semitom, tom, 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 semitom. 2 tons, um semitom, 3 tons e um semitom. Tá? Isso seria a regra. Por que é legal você aprender por isso aqui também? Que isso é a regra universal da música. Se você pegar um saxofone e você aprendesse onde está as notas, o lugar das notas, alguém fala para você, toca uma escala de Mi maior. Se opa, Mi maior? Então tá. Então a regra básica vai ser, eu tenho Mi. Então vou tocar tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Toquei 1/8 da escala de Mi de um instrumento que, entre aspas, eu não sei tocar, mas eu sei como funciona a teoria. Tudo bem? Então essa é a fórmula da escala maior, que também tem no material de apoio aí para você se localizar certinho, tudo bem? Então é o seguinte, o que você vai fazer agora para essa aula? Já entendemos que a gente tem a digitação que favorece esse nosso instrumento e aprendendo também a escala na fórmula dela, que você, em qualquer instrumento que você chegar e aplicar isso, você chega no mesmo resultado, tá bom? Essa digitação de 1/8 tem aí no material de apoio para você em todos os tons principais, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eu quero que você pratique isso em todos os tons. Então, em Dó, escala de Dó. Em Ré, vai ser a escala de Ré. Em Mi, escala de Mi. Em Fá, escala de Fá.
em Sol, escala de Sol. Em Lá. E em Si também. Tá? Porque na próxima aula vamos começar a ver campo harmônico. E esse conhecimento de você estar acostumado com a escala em todos os tons vai te ajudar muito a você começar a raciocinar em cima dessa questão, tá bom? Então vamos lá. Falar um pouco sobre os acordes, tá? Todos os acordes eles são tirados de alguma escala, né? No caso, os acordes básicos que a gente usa nas músicas que a gente toca atualmente, eles são tirados também da escala maior. Para você montar um acorde, ele é formado sobre terças sobrepostas, tá? A gente falou basicamente sobre intervalos, né? Então na escala você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o que é uma terça? Partindo de Dó, qual que é a terça de Dó? Só você contar quantas notas tem na escala. 1, 2, 3. Então essa é a terça de Dó. Se eu quisesse saber qual que é a quarta de Dó. 1, 2, 3, 4. Tem algumas coisas mais complexas que a gente vai ver nas próximas aulas, que é dominar todos os intervalos. Quarta aumentada. Tem algumas coisas mais complexas, mas basicamente por isso aqui você já resolve muita coisa, tá? Qual que é a quinta de Dó? 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. Tudo bem? Se tiver um pouco... entendi mais ou menos, não tem problema. Eu só estou contextualizando. Mais pra frente você vai, conforme a gente for avançando nas aulas, vai ficando tudo mais claro um pouco. Tá bom? Então, o acorde ele é formado por terças sobrepostas. O que isso quer dizer? Tem um Dó. Qual que é a terça de Dó? 1, 2, 3. Tá? Sobreposta seria que eu teria que achar a terça dessa próxima nota. Então, em Mi, com base na escala de Dó, qual que é a terça de Mi? 1, 2, 3, é a nota Sol. Então, um acorde, esse Dó maior que a gente toca, ele tem exatamente essas notas. Dó, Mi, Sol. Corda Sol solta aqui. Que é a tríade, tônica, terça e quinta. Tudo bem? Então, em cima dessa regra, que vai partir, que eu vou explicar a questão do campo harmônico, até acorde com sétima, acorde menor, por que o acorde é menor, por que o acorde é maior, tudo parte mais ou menos não, parte dessa lógica aqui que nós vamos pegar detalhadamente um pouco mais pra frente, tudo bem? Então, por exemplo, uma harmonia básica que a gente toca, Dó, Lá menor, Fá e Sol, por exemplo. Dó, dentro da escala. Todos esses acordes, eles estão dentro completamente da escala de Dó, porque o tom é Dó. Na próxima aula que a gente vai iniciar campo harmônico, eu vou explicar mais detalhadamente isso. Então, Dó, terças sobrepostas, tônica, terça e quinta. Lá menor, tá dentro da escala de Lá, de Dó também. Então, do Lá para a próxima nota vai ser o quê? Um Dó. E do Dó para a próxima nota vai ser um Mi. O Lá menor, ele tem como notas Lá, Dó e Mi. Então isso faz ele ser um Lá menor. Por isso que na sequência de Dó a gente pode usar o Lá menor, porque ele está dentro da escala. E o Fá segue mais ou menos a mesma regra, com base na tônica Fá. Qual que é a terça de Fá? Seria a nota Lá. E qual que é a terça de Lá? Seria a nota Dó. Então o Fá é Fá, Lá, Dó. É a mesma coisa o Sol, tá bom? É um pouco complicado de começo, tem no material de apoio, mas a gente já vamos para a próxima aula, onde a gente vai aprender campo harmônico. Então a gente já se vê na próxima aula.